Olá, amigos do canal. Estou começando hoje o desafio de realizar 66 devocionais nos livros da Bíblia. Toda semana estarei escolhendo um texto de cada livro da Bíblia para realizar os nossos devocionais. Então, como a Bíblia tem 66 livros, nós vamos realizar 66 devocionais, um em cada semana. Hoje eu quero ler o texto de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, livro que compõe aí o Pentateuco, que é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia. E em Gênesis capítulo 12, nós temos a narrativa do início da experiência de fé que Abrão teve com Deus. O livro do Gênesis ele é dividido em duas partes. A primeira parte começa, obviamente, no capítulo 1, onde temos a narrativa da criação do mundo e da criação do homem, e termina no capítulo 11, com o episódio da Torre de Babel. A partir do capítulo 12 começa a segunda parte do livro de Gênesis, onde temos a narrativa da experiência de fé de Abrão, que é considerado pelos cristãos e também pela cultura judaica como o pai da fé. Então, Gênesis capítulo 12 diz assim: E Yahvé disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, sê uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, por ti serão benditos todos os clãs da terra. E Abrão partiu, como lhe disse Yahvé. E Ló partiu com ele. Abrão tinha 75 anos quando deixou Harã. Abrão tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que tinham reunido e o pessoal que tinham adquirido em Harã. Partiram para a terra de Canaã e aí chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar santo de Siquém, no carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nesta terra. E Yahvé apareceu a Abrão e disse: É a tua posteridade que eu darei esta terra. Abrão construiu aí um altar a Yahvé que lhe aparecera. Daí passou a montanha, a oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu aí um altar a Yahvé e invocou seu nome. E depois, de acampamento em acampamento, foi para o Negueb. Aqui começa a experiência de fé daquele que nós chamamos de o pai da fé, o grande patriarca Abrão. Os patriarcas bíblicos são conhecidos como Abrão, Isaque, Jacó, os descendentes de Abrão. E aqui começa a experiência de fé de Abrão. Abrão não era um homem que seguia o Deus verdadeiro, que aqui é tido como Yahvé, era a forma com a qual eles denominavam o Deus verdadeiro. Mas Abrão, originariamente, não era um adorador do Deus verdadeiro. Abrão nasceu na Mesopotâmia, era uma terra de ambiente pagão. Os pais de Abraão não ensinaram a ele uma fé em Yahvé, mas Abraão, vindo da Mesopotâmia, da região da Babilônia, ele acabou assim desenvolvendo uma fé no Deus verdadeiro. E aqui ele tem então o chamado de Deus, que é o chamado de sair da sua terra, da terra dos seus parentes, e ir em direção a uma terra distante. E eu destaco alguns ensinamentos que eu retiro desse texto, da experiência de fé de Abrão. O primeiro ensinamento é o desafio de ouvirmos a voz de Deus no meio de tantas vozes. Abrão, ele ouviu a voz de Deus. Deus falou para ele: Abrão, saia da sua terra. E ouvir a voz de Deus é uma coisa que é um pouquinho difícil, porque no tempo em que nós vivemos hoje, nós recebemos tantas informações, tantas vozes, nós temos acesso a tantas coisas que chegam aos nossos ouvidos que às vezes fica difícil ouvir a voz de Deus. Mas Abrão nos ensina a ouvir a voz de Deus. E, em segundo lugar, a história, a experiência de Abrão nos ensina também a não apenas ouvirmos a voz de Deus, mas obedecemos a voz de Deus. Abrão ouviu de Deus de que ele teria que sair daquela terra e também obedeceu a Deus, de fato saindo daquela terra, indo para um lugar desconhecido. Então essa é a experiência de obediência de Abrão. Alguns dizem que hoje em dia Deus se agrada muito mais da nossa obediência do que do nosso sacrifício. Em outras palavras, é melhor obedecer a Deus do que sacrificar. E esse é o ensinamento de vida do Abrão. Abrão sai da sua terra
e vai para uma terra desconhecida. Deus não explicou para Abraão os pormenores. Deus não explicou para Abraão os lugares pelos quais ele haveria de passar, quais eram as experiências que ele viveria. E eu, sinceramente, talvez se eu estivesse no lugar de Abraão, teria alguma dificuldade para obedecer a Deus. Mas essa experiência de obedecer a Deus, indo para onde Ele quer, mesmo sabendo os pormenores, é a experiência de se colocar nas mãos de Deus, acreditando que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Mesmo sem entender detalhe por detalhe os planos de Deus, essa experiência de fé de Abraão nos ensina a nos entregarmos nas mãos de Deus, a colocarmos o controle remoto das nossas vidas nas mãos de Deus. E é isso que Abraão faz. Abraão sai rumo ao desconhecido. Ele sai de Harã, a terra onde ele morava, junto com toda a sua família em direção a Canaã, uma terra que ele não conhecia ainda, e ele sai com toda a sua família, com todos os seus bens, com todas as suas propriedades, os seus animais. Abraão era um homem muito rico nesta época, e é interessante porque algumas pessoas dizem que é muito fácil você partir rumo ao desconhecido quando você não tem muita coisa a perder, quando você sai assim de um lugar com uma mão na frente e outra atrás. Não era o caso de Abraão. Abraão tinha uma vida próspera, ele era assim muito bem estabelecido no lugar onde ele estava, e ainda assim ele é capaz de sair da sua zona de conforto e partir rumo ao desconhecido, em cumprimento a uma promessa que Deus tinha para a vida dele. Aliás, a gente fala da promessa que Deus fez a Abraão, né, de ter assim, de ser pai de uma grande nação, de partir rumo ao desconhecido. Mas neste texto Deus faz especificamente 7 promessas a Abraão. As promessas são as seguintes. A primeira é a seguinte: eu farei de ti um grande povo. Essa já é uma promessa que era complicadíssima, porque Abraão tinha 75 anos, não tinha filhos, a sua esposa era estéril, ou seja, ele já era um homem idoso, a mulher era estéril. Deus não podia pedir ou dar para ele uma promessa menos complicada do que essa, e ainda assim ele acredita na promessa, Deus cumpre a promessa na vida dele. A primeira promessa é essa: farei de ti um grande povo. Em segundo lugar, eu te abençoarei. De fato, Abraão foi abençoado. Terceira promessa: engrandecerei o teu nome, tornarei o seu nome famoso. Se essa promessa não tivesse sido cumprida, nós não estaríamos hoje falando de Abraão. A quarta promessa: sê tu uma bênção. Abraão foi uma bênção não somente para ele mesmo, como para sua família, como para os seus familiares, para os seus descendentes. Outra promessa: abençoarei os que te abençoarem. Deus abençoou não somente a família de Abraão, mas todos aqueles que cercaram Abraão, que caminharam com ele. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Esta é a sexta promessa. E eu presumo assim, né, que isso foi perceptível na vida de Abraão, até nos momentos em que os seus opositores não sabiam muito bem a respeito da vida de Abraão, mas Deus ele acabou realizando essa promessa também na vida daqueles que se opuseram às ações de Abraão. E, em último lugar, a sétima promessa: por ti serão benditas todas as tribos da terra. Todas as promessas que Deus deu para Abraão, Deus cumpriu. Porque Abraão ouviu a voz de Deus, porque Abraão obedeceu a Deus, porque Abraão creu nas promessas de Deus. Abraão enfrentou os problemas no meio do percurso. Abraão enfrentou tanto problema que talvez a gente teria dificuldades assim para resumir os problemas. Vou falar só de um deles: uma confusão que ele teve com Ló, que era seu sobrinho, e que estava assim muito interessado na prosperidade financeira. Abraão chegou a um momento que ele teve que se separar de Ló, né, e mandar Ló ir por um caminho para que ele pudesse seguir por outro. Abraão foi resiliente frente aos desafios da vida, frente às dificuldades da vida, não desistiu no meio do caminho. Abraão também superou os desafios. Teve um momento que Deus pediu para Abraão, né, uma prova de fé. Deus pediu que Abraão pudesse sacrificar o seu filho, o Isaque. E Isaque já era adolescente nessa época, né? Então veja que a experiência de fé de Abraão foi sendo desenvolvida assim ao longo do tempo, e ele foi superando os obstáculos, enfrentando os desafios, não desistiu no meio do caminho. E no final o texto que lemos vai dizer para a gente que por onde Abraão ia passando, ele ia edificando altares a Deus. Os altares que ele edificava a Yahvé era uma forma dele mostrar
não somente para Deus, mas para as pessoas que caminhavam com ele, o quanto ele estava disposto a depositar a sua fé e a sua confiança nas mãos de Deus. O texto vai dizer para a gente que ele foi edificando altares e foi morando em tendas. É interessante que o Abraão morou boa parte da sua vida, se não a maior parte da sua vida, em tendas, em barracas. Isso significa que a fé não tem necessariamente a ver com prosperidade. Abraão não morou em grandes mansões, embora fosse muito bem estabelecido economicamente. Mas ele não morou em mansões, não andou de carro novo, né? Não andou de carro zero. Ele viveu boa parte da sua vida em barracas. Eu tenho, às vezes, dificuldade de entender como que o Abraão, o pai da fé, morou em tendas, em barracas, junto com os seus coerdeiros, junto com a sua esposa, Sara, junto com os seus filhos. Eles moraram em barracas durante grande parte da vida e ainda assim continuaram desenvolvendo a sua experiência de fé com Deus. E o último versículo que nós lemos diz que de acampamento em acampamento o Abraão ele ia andando. Então essa é a experiência de Abraão. Quando olho para esse texto, eu vejo inúmeros desafios. O primeiro deles é de ouvir a voz de Deus. O segundo, de obedecer à voz de Deus. O terceiro, de enfrentar os problemas e desafios que surgem no meio do caminho. E o quarto deles é de não abandonar a fé no Deus verdadeiro. É de não abandonar uma fé que agrada o coração de Deus. E a minha oração, o meu desafio para você que me acompanha no canal, é que você possa continuar desenvolvendo a sua fé no Deus verdadeiro. Que você possa entender que a sua fé é um processo e que esse processo ele é ditado por Deus e que Deus nos acompanha ao longo da nossa vida, nos amparando, nos protegendo e nos conduzindo em direção aos seus sonhos e às suas promessas. O meu desejo, o meu desafio para você é que você possa desenvolver uma fé que agrada o coração de Deus. Se você ainda não fez isso, desafio você a partir de hoje a depositar a sua fé no Deus verdadeiro, a depositar o controle remoto, colocar o controle remoto da sua vida nas mãos de Deus, porque Ele tem o melhor para cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida.